Conhecendo as partes das plantas. Pessoal, tudo bem? Hoje vamos conhecer os nomes das partes das plantas. Observe com atenção. Folhas, frutos, flores, tronco ou caule, raiz, sementes. Agora, vamos aprender um pouco mais sobre as funções de cada uma dessas partes. Começaremos pela raiz. Ela prende a planta ao solo e é responsável pela retirada de água e sais minerais. O caule ou tronco tem a função de conduzir a água e os sais minerais da raiz até as folhas e também é responsável pela sustentação do corpo da planta. Já as folhas são responsáveis pela transpiração, respiração e alimentação das plantas, que ocorre pela fotossíntese. Mas o que é fotossíntese? É um processo para a produção do alimento das plantas, que é a glicose. E para isso ela precisa de luz, água, sais minerais e o gás carbônico do ar. Agora vamos falar sobre as flores. Em algumas espécies de vegetais, são responsáveis pela reprodução das plantas, dando origem aos seus frutos. Observe o que ocorre com o morango. Os frutos têm a função de proteger as sementes. Já as sementes são as responsáveis pelo nascimento de novas plantas. Ei, turminha da Tia G, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula. Hoje é quinta-feira, nossa penúltima aula da semana, né? Nossa penúltima videoaula da semana. E nós vamos fazer a nossa apostila, as páginas 52, 53 e 54, ok? Você viu aí um videozinho, né, que fala aí sobre plantas, sobre as partes do corpo dessas plantas, sobre a alimentação e o cuidado dessas plantas. Pois é, você aprendeu muita coisa que vai ser necessário para fazer as atividades lá da apostila. Isso mesmo, lá na apostila, na página 52, você vai ter que escrever separadamente o nome das partes do corpinho, né? Das plantas, das árvores, as folhas, os frutos, a semente, a raiz, o caule, né? Todas essas são partes aí das árvores, das plantas, combinado? Na página 53, você vai ter que falar sobre o que é os alimentos das plantas, o que elas precisam para sobreviver. Porque assim como a gente, né, elas também precisam de alimentos e de cuidados, senão elas não sobrevivem, elas morrem. Quais são esses elementos que são necessários para o crescimento e desenvolvimento dessas plantas? Lembra? Apareceu aí no vídeo para vocês, olha, o solo, o ar, o sol, a luz, todos esses são elementos importantes para que as plantas cresçam e frutifiquem, né?
Lá na página 54, vocês vão falar um pouquinho sobre tirinhas. Isso mesmo, tirinhas são revistinhas de quadrinhos, aquelas historinhas em pedaços, você já viu? Quem aí já leu a revistinha da Mônica? Quem já leu uma revistinha de quadrinhos? As histórias contadas ali são usadas em tirinhas, isso mesmo. Tem tirinhas de 3 quadrinhos, tem tirinha de 4 quadrinhos, tem tirinhas de vários tamanhos. Tem tirinhas que são usadas conversas em formas de balãozinhos. Tem tirinhas que não tem conversa, que só são ações, igual aí a da página 54 que você vai ver e que depois você vai ter que fazer a sua, combinado? Então, ó, beijo, faça a sua atividade com capricho, ok? Fiquem com Deus, até a próxima videoaula. Um beijo muito grande para você e para sua família, isso mesmo, tchau! Então, olha só, turminha, página 52. Conhecendo e cuidando das plantas. Você sabia que, assim como o corpo humano, as plantas também são formadas por partes? Sim, agora vocês já sabem, né? Que vocês assistiram aí um videozinho muito bacana falando sobre isso. A tia G também conversou com vocês sobre essas informações. Então, você tá super ligadinho aí nessas partes, né? Olha só o que o Rafael tá dizendo. Agora, vamos conhecer os nomes das partes de uma planta. Ok, Rafael, vamos lá. Complete as palavras e descubra os nomes das partes desta árvore. Pegue o seu alfabeto móvel antes de registrar na apostila e faça essas palavras no alfabeto móvel. Assim fica muito mais fácil para você copiar e preencher na hora da atividade. Você já formou aí com o seu alfabeto móvel o nome dessas partes? Quem ainda não fez, tá? Quem ainda não formou esses nomes, faça antes de fazer a atividade, combinado? Porque aí você vai poder olhar no local onde você colocou o seu alfabeto móvel e vai poder depois só completar aqui, colocando as letras que faltam, combinado? Por exemplo, aqui, ó, tá apontando para que parte? Muito bem, para folha, que começa com F. Depois veio a flor, que também começa com F. Fruto, muito bem, o fruto. Olha só, é a laranja por dentro, né? Ela é o fruto. Também outra palavra com F. Agora tá apontando aqui, ó, para uma parte específica da laranja. Que parte é essa? Começa com S. Muito bem, semente. A parte do corpo da árvore, ela chama caule. E a partezinha que fica aí embaixo da terra, que a gente não vê, né? Chama raiz, ok? Então, você vai fazer aí com o seu alfabeto móvel e depois você só vai olhar no alfabeto móvel e completar aqui com as letras que estão faltando, combinado? Trocando ideias. Existem algumas plantas que não possuem todas essas partes. Se cada parte é importante para a vida delas, como será que essas plantas sobrevivem? Você sabia que existem plantas que não têm todas essas partes? Raiz, caule, folha, fruto, flor. Isso mesmo. Pede aí para quem está do seu lado para pesquisar junto com você uma planta que não tem essas partes e descobrir como que essa planta faz para sobreviver. Faça uma pesquisa para descobrir. Lógico, tia G, vamos sim. Vamos pesquisar junto aqui com a família ou com quem está me ajudando. E nós vamos descobrir que plantas são essas e como elas fazem para sobreviver. Página 53. Você sabia que as plantas, assim como nós, são seres vivos e também precisam de cuidados para viver? Sim, nós sabemos. A turma pesquisou os cuidados que devemos ter com as plantas e descobriu que,
para elas crescerem e viverem saudáveis, precisam de alguns elementos que são encontrados na natureza. Exatamente, né? Para que as plantas cresçam forte, dê fruto, dê folha e flor, elas precisam de alguns elementos que são essenciais para o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Procure no caça-palavras alguns nomes desses elementos da natureza que ajudam as plantas a viver saudáveis. Olha só, aqui estão esses nomes. Depois você vai identificá-los, encontrá-los aqui no caça-palavras. Os nomes são esses, olha: solo, ar, água, sol e luz, ok? Estão todos aqui, ó. Pegue aí o seu marca-texto ou lápis de colorir e encontre todas essas palavras. Faça um colorido, tá? De cada cor em cada palavra, para ficar mais fácil para você identificar. Por exemplo, né? Pegue aí o lápis marrom e faça o solo, o azul para o ar, o verde para a água, o sol amarelo, a luz é rosa. Então, a cor que você quiser. Só use cores diferentes para ficar mais lindo o seu caça-palavras e para ser mais fácil de identificar as palavras, ok? No caça-palavras, há uma palavra que também pode ser encontrada dentro de outra. Escreva as duas a seguir e pinte a letra que sobra. Olha só, pessoal. Dentro de uma dessas palavras aqui, ó, você encontra uma palavra escondida. Isso mesmo. Qual será a palavra que traz outra palavra escondida dentro dela? Quando você identificar essa palavra, você vai escrever elas aqui, ó, tá? Nessas duas linhas, combinado? 54. Leia com a ajuda de sua família a tirinha que Rafael trouxe para a turma. Quem aí sabe o que é uma tirinha? É uma sequência de acontecimentos, né? É uma história contada por partezinhas, olha. E costuma também, em algumas tirinhas, ter balões com falas. Isso mesmo, tipo esse daqui, ó. Só que eles trazem as falas, as emoções, os pensamentos dos personagens que estão na tirinha. Quem aí gosta de Turma da Mônica? Quem já viu uma revistinha de quadrinhos? Essas histórias são contadas em tirinhas, ok? Só que aqui não tem fala, só tem ação, isso mesmo. Então, você vai aí, ó, tentar entender o que esse menino tá fazendo aqui, ó, nesse primeiro quadrinho. O que vocês acham que ele está pensando? O que vocês acham que ele pretende fazer? Olha só, no segundo quadrinho já dá para saber o que ele decidiu fazer. O que ele fez com muito carinho e muito cuidado. Olha só como ficou bonito o cuidado e o carinho dele aqui na terceira tirinha. Foi uma ação que ele teve, né? De fazer um jardim, de cuidar. Olha só, eu cuido da natureza. Ele colocou uma plaquinha escrito isso. Porque realmente ele pegou um cantinho que não tinha nada, ele plantou, ele regou, ele cuidou com amor e ele floresceu. Apareceu um espaço lindo, né? Muito bacana esse espaço aí que ele fez. Trocando ideias. Você conhece esse tipo de texto? Isso mesmo, ele chama tirinha. Sabe onde é possível encontrá-lo? Sim, nós sabemos, né? Tia G falou aí para vocês em revistinhas de quadrinho, né? Na internet você pode procurar aí também tirinhas de história, que você vai ver muitas tirinhas com fala ou só com ações, igual essa aí do nosso amigo que fez aí esse jardim bonito. O que você entendeu da tirinha? O que vocês entenderam? Tia já explicou aí para vocês a ação do amigo, o que ele fez. Vocês acharam que foi bom, que foi ruim essa ação?
que as pessoas devem fazer isso mais vezes, que isso é bacana. O que você entendeu? O que você achou dessa tirinha? Produza em uma folha separada uma tirinha com atitudes de preservação da natureza. Isso mesmo, olha só. Você vai observar aqui a tirinha e vai produzir a sua própria tirinha aí no seu caderno de para casa, ok? Você pode colocar balõezinhos de fala, igual esses daqui, né, que a tia G deu como exemplo. E você pode também fazer só com ações. Se você não quiser, você não precisa colocar escritas, né, falas. Você pode somente desenhar. Mas observe que aqui na tirinha, ó, ela tem uma sequência. Então, a sua tirinha também tem que ter uma sequência. Tem que ter um início, tem que ter a ação e tem que ter um resultado. Combinado?